Final de ano chega, passei de ano. Eu falava para os meus coleguinhas, Ferrorama, tá vindo, vou ganhar um Ferrorama. E aí vem o Natal, a minha mãe vem com um pacotinho desse tamanho. Falei, mãe, aí não cabe um Ferrorama. Será que é só um pedaço do Ferrorama? E quando abri, eu nunca vou esquecer dessa imagem trágica. Era um Jeep, preto e branco, de plástico. Lembrava o Corinthians. Que choque! Chega de futebol até aqui, chega. Você já passou por isso? De ganhar algo que frustra a sua expectativa? Não era o que você esperava receber, não era o que você desejava receber, mas eu aprendi a lição com os meus pais ali. Eu resolvi fazer diferente. Quando eu e Julie namorávamos, eu queria dar um presente a ela, queria ter certeza que ninguém tinha dado um presente daquela, nenhum outro namorado. Então, eu chego para um dia dos namorados com uma caixinha assim comprida, mais ou menos uns 50 centímetros por 8 de largura, embrulhadinha, bonita, entreguei e falei, Julie, adivinha o que é? Ela olhou. Guarda-chuva? Eu falei, não é guarda-chuva. Cabide? Aí eu falei, não. É uma luneta. Ela falou, o que é? Eu falei, uma luneta. Ah, amor. Eu vi a face do menino que ganhou o Jeep de plástico ali naquela hora. Eu falei, não, eu comecei a tentar, quando você tem que explicar o presente, é a pior coisa que tem. Eu falei, quando você olhar as estrelas, tal, você vai me lembrar. Não era definitivamente o que ela queria ganhar. Eu já ganhei coisas interessantes. Eu ganhei um presente lindo, eu reconheço que é lindo, lindo, de bom gosto. Me deram, por ocasião do meu aniversário, um ovo de vidro desse tamanho. Lindo. Eu fiquei imaginando que galinha que bota um ovo desse. Mas, sinceramente, não era o que eu queria. Há uma história na Bíblia que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, e que trata exatamente dessa questão. Que presente Deus deseja de nós? E o que oferecemos nós a Deus, ao nosso Salvador Jesus? Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do 38. E se você encontrou, por favor, diga amém. Ótimo, você pode clicar, tocar, ligar a Bíblia, abrir a Bíblia, como você achar melhor. A palavra de Deus diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Há uma dificuldade de conversar com pessoas como vocês. E a dificuldade é porque vocês são pregadores, vocês estudam a Bíblia, vocês pregam regularmente, ensinam a palavra de Deus. E quando nós lemos um texto, imediatamente nós já pensamos, ok, já entendi. E nós podemos encerrar aqui, Deus abençoe você, vai para casa e seja como Maria, não Marta.
Mas será que é isso que o texto diz? Será que uma leitura tão rápida do texto nos levaria à conclusão justa e correta da inspirada palavra de Deus? Eu vou pedir um pouco da sua paciência e da sua atenção. O evangelista João nos conta que Marta e Maria e seu irmão Lázaro moravam numa cidade chamada Betânia, na verdade um vilarejo aos pés de Jerusalém. E essa família é uma família muito querida de Jesus, ao que tudo indica, todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, ele passava por essa casa, visitava esses amigos queridos. João capítulo 11, versículo 5, diz literalmente que Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E claro, a recíproca é verdadeira. Eles amam um ao outro. É um vínculo profundo que eles têm. Lembra-se que quando Lázaro adoeceu, o recado que chegou para Jesus é: aquele a quem o Senhor ama está doente. Há um amor profundo. O evangelista Lucas descreve essa situação como um convite, uma relação mais do que social, porque Jesus está chegando no ocaso do seu ministério terreno. Ele está chegando na conclusão de todas as coisas. Seria um tempo de quietude, de congraçamento, um tempo fraternal de encorajamento mútuo. Enquanto nos concentramos nos dois textos, nós notamos duas distinções entre João e Lucas. Segundo o evangelista João, o vilarejo de Betânia é o vilarejo de Maria e Marta. Segundo Lucas, a casa é a casa de Marta e, por conseguinte, de Maria e Lázaro. Isso nos mostra um contraste de personalidade e de estilos. Veja você, na perspectiva de João, o vilarejo é a cidade de Maria, porque ao que tudo indica, Maria é essa pessoa sociável. Ela gosta das conversas na feira, ela visita as pessoas, ela conversa com diversos habitantes do bairro, os vizinhos. Se você visitasse a cidade e precisasse comprar alguma coisa, ela sabia exatamente onde é que tinha o pão gostoso para comprar. Você não conhece gente assim? Você fala: onde tem tal coisa? Deixa eu perguntar para fulana, ela sabe. Essa é Maria. Maria é uma pessoa de pessoas. Do outro lado, a casa é de Marta. Marta é aquela que sabe onde estão os alfinetes, os botões. Alguém viu a tesoura? Marta sabe onde está. Marta organiza a casa, cuida de todos os detalhes. Marta é uma pessoa de produtividade. Maria é uma pessoa de pessoas. Gente, conversa, bate-papo, interações sociais. Mas Marta é uma pessoa de produtividade, de tarefa, de concluir projetos, de levá-los adiante, de levar a termo. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que essas duas mulheres orbitam muito bem, cada uma no seu universo, cada uma no seu ambiente. E o problema é que uma leitura superficial desse texto nos leva, sim, à equivocada percepção de que Marta está errada. De que não se deve ser Marta, que deve-se sempre ser Maria. Você já deve ter ouvido falar isso. E isso acontece porque a nossa mente funciona sempre assim, com polarizações. Emily Bancroft diz que o ser humano é como o pêndulo de um relógio, ou está numa extremidade ou na outra, mas dificilmente tem o equilíbrio. Quando nós lemos histórias como, por exemplo, o publicano e o fariseu que subiram ao monte, no templo, para orar, o publicano desce justificado e o fariseu não. Então nós deduzimos no nosso pêndulo: o fariseu está errado, o publicano está certo. Lendo o contexto dessa passagem, nós vemos que a história que antecede é do bom samaritano.
o levita está errado, o sacerdote está errado, o bom samaritano está certo. Então, não seja como o fariseu, não seja como o levita, não seja como o sacerdote, seja como o bom samaritano. E aí, imediatamente, esse pêndulo fica na nossa mente, nós nos deparamos com essa história. E o pêndulo nos diz, não seja como Marta, seja como Maria. É o pêndulo em nossa cabeça. Mas consideremos por um momento o seguinte. Lucas, o autor desse evangelho e do livro de Atos, escreveu a uma pessoa chamada Excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos muito bem quem foi Teófilo. Alguns, inclusive, chegaram a concluir que talvez não fosse uma pessoa, mas apenas uma figura, aquele que gosta de Deus, ama a Deus, Teofileus. O texto parece sugerir que se trata, sim, de um oficial real, histórico e importante. O título excelentíssimo pode apontar uma linguagem forense. E se esse é o caso, possivelmente ele fosse um advogado. E como um advogado, o apóstolo, então, utilizando a instrumentalidade da capacidade de Lucas de coletar informações, produziu duas peças de defesa. Paulo está preso, precisa apresentar as peças de defesa ao excelentíssimo Teófilo, que é o advogado. Duas peças são produzidas: Lucas, homônimo, e Atos. Está comigo aí? Diga amém. Por que é importante essa peça? Se você considerar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai ver que os romanos, os gentios, os não-judeus, as mulheres, são sempre apresentados de modo mais positivo. Por exemplo, a história que antecede dessas duas mulheres é a história de um bom samaritano, não do bom judeu. Os judeus, no contexto de Lucas, é que parecem ser aqueles que se opõem ao evangelho. Qual era a ideia de Lucas apresentar para o excelentíssimo Teófilo? É o seguinte: o problema de Paulo estar sendo acusado e sofrendo cárcere é a acusação dos judeus, não dos romanos, não dos gentios, não das mulheres, porque o evangelho acolhe a todas essas pessoas. Logo, seria estranho que Jesus apresentasse a história de Marta e Maria para dizer que Marta, que aquilo que Marta está fazendo, que a sua atividade, a sua produtividade está errada. E que a introspecção e solitude de Maria é que está certa. Faz sentido? O que parece que nós nos deparamos aqui, que se fizermos essa interpretação do texto, que as pessoas de produtividade estão erradas, e apenas as pessoas de pessoas estão certas, nós cometemos uma infração de interpretação do texto bíblico. Cometemos um erro de interpretação da palavra de Deus. Porque em Atos capítulo 6, nós temos a produção incipiente, o início do diaconato da igreja. Porque alguém precisava ser Marta, alguém precisava cuidar da mesa, para que os apóstolos pudessem ser liberados para se dedicarem à palavra e às orações. Tiago, na sua carta, ele diz que não se deve apenas ser ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Tiago iria dizer que Marta é uma mulher virtuosa, que Marta é uma mulher de fé, porque Marta é uma mulher de produtividade, Marta é uma mulher de ação. Logo, me parece muito estranho olharmos que as duas mulheres no texto que são apresentadas virtuosamente. Considere. Marta é a mulher que infringe todos os princípios culturais daquela época a convidar Jesus para se hospedar na sua casa. Uma mulher não faria isso. Convidar um rabino para se hospedar na sua casa. Mas o amor e o vínculo por Jesus se sobrepôs à sua própria cultura. E Maria, então, ao sentar-se aos pés de Jesus, também infringe. Você sabe que um certo chauvinismo que existia judaico chegava a afirmar o seguinte: que era melhor
queimar a Torá do que ensinar para uma mulher. Mas ali está Maria, sentada aos pés de Jesus, e Jesus está ensinando a sua palavra a ela. Mas as duas, por assim dizer, eram o contraponto de toda aquela cultura, que é o que Lucas quer mostrar. Lucas quer mostrar o problema do evangelho nunca foi com os romanos, com as mulheres, com os gentios. É uma infração do texto dizer que pessoas para pessoas Jesus aprova e pessoas para produtividade Jesus desaprova. E eu pergunto, não é também uma infração lógica? Considere se não é uma infração lógica. Para que alguém possa ficar no culto, alguém tem que sair para trocar a fralda do bebê. Para tomarmos um café gostoso, alguém tem que preparar o café. Para que tenhamos a oportunidade de estacionar o carro em segurança, alguém fica lá fora coordenando o carro. E aí nós entramos aqui e vamos dizer que aqueles que são de produtividade, eles estão errados? Veja, é injusto com o texto e é contrário à lógica. Deus deseja que as pessoas diferentes, de modos diferentes, expressem o seu amor por Jesus. Alguns são assim, são mais de tarefa. Outros são mais de socializar, não é? Aquele que é meio curva de rio, onde ele passa, ele vai roscando com alguém. As pessoas que são de tarefa normalmente se irritam com isso. Mas veja você, vou pegar meu slide aqui. Você tem certeza que você não quer as Martas na igreja? Você tem certeza que algumas vezes você não tem que ser Marta? Você tem certeza que nós não precisamos de Marta e que ser Marta está errado? Quantas vezes você não tem que ser Marta? Pegar a xícara, preparar o café, porque se você não fizer, ninguém faz. E isso é santo, minha gente. Isso é piedoso. Cuidar, fazer, limpar, carregar, botar no lugar, tirar o lixo, organizar. É santo. É piedoso levar o café. É o desejo de Deus que o amor por Jesus seja expresso também pelas tarefas que nós executamos, pelo jeito que nós cuidamos das coisas. Eu disse a você, eu venho de uma família que não é evangélica. Eu queria tanto pregar para minha mãe, e eu comecei no discurso, minha mãe não me ouvia. Mas o dia que eu, marmanjão convertido, na adolescência, comecei a estender a minha cama, a ajudar com a louça, a ajudar em casa. Aí minha mãe começou a se abrir para ouvir, e a minha vida, pela graça de Deus, de servir a minha família, de servi-los e de mostrar o respeito que eu tinha por eles, abriu a oportunidade. E 20 anos depois, eu tive a alegria de receber minha mãe no batistério e batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como? Agindo como Marta. Ora, o texto nos diz assim, que ela está em grande agitação e exasperada. Mas note que o capítulo 10, o versículo 39, na versão corrigida fiel, traz um destaque que é importante para entender esse texto. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Uma tradução literal é tendo sentado-se, o verbo é reflexivo. Ela tomou a iniciativa, foi e sentou-se. No entanto, a estrutura gramatical sugere que ela já ajudou Marta. Ela já ajudou. E num determinado ponto, agora ela fala, é hora de sentar aqui aos pés de Jesus, ouvir a Jesus, contemplar Jesus, aprender. Ela já ajudou.
O que parece é que Marta agora vai ficando tão absorvida pelos verbos que nós encontramos aqui, exasperada com tudo isso, que ela quer cortar o rabanete em flores. Nenhum problema. Mas ela, na sua ação, não tem mais tempo para devoção. Uma coisa, Marta, é que falta. Note que quando Jesus diz assim, Marta, Marta, é um hebraísmo de afetividade. Ele não está sendo duro com ela, ele está dizendo, minha querida, para nós seria, minha querida Marta. Observe que tudo que Jesus descreve, em nenhum momento ele critica as ações de Marta. Ele não diz, Marta, está errado, você não deveria estar servindo ninguém. Você devia... Ele não diz isso, porque isso não estava errado. Isso é mostrar o amor e a fé em ação. Isso é diaconia de Atos capítulo 6. Jesus espera isso também. Mas falta uma coisa. A Marta está tão triste, tão azeda nesse momento, porque agora ela deixou a devoção, entrou na ação, e isso produz frustração. Quando nós deixamos a devoção, entramos em ação, o próximo passo é frustração. E ela está frustrada, ela está amarga. Ela diz, Senhor, olha aqui, eu estou sozinha, não vai falar para ela me ajudar. Aquilo que era para ser os últimos momentos de Jesus, de intimidade, de proximidade, de amizade, de encorajamento mútuo, se transformou agora numa saia justa. Sabe aquele jantar que a tia diz uma coisa na mesa que não deveria dizer? Ou só eu tenho uma tia assim? Aquele constrangimento. Jesus, Marta, minha querida Marta, falta uma coisa. E a Maria escolheu. Isso não pode ser tirado dela. Eu gostaria de propor que o que falta não é deixar de trabalhar. O mundo não funciona sem trabalhar. A vida não funciona sem trabalhar. A igreja não funciona sem trabalhar. Mas nós, se queremos servir a Jesus, não podemos trabalhar sem devoção. É a devoção que falta. Meus queridos, me permita dizer, são quase 30 anos de ministério, se Deus quiser, em dezembro completo. Tantas distrações. Nós vamos ficando ocupados para Jesus e não temos mais tempo com Jesus. O problema não está ocupado, o problema não está ativo, mas aí quando nós vamos deixando de lado a nossa devoção, nós começamos a sofrer de frustração. Nós começamos a olhar quem não está nos ajudando, quem não está contribuindo, quem não está fazendo. Eu me lembro com tanta saudade, quando eu era apenas um menino, de 17 anos, sonhando em ser um pastor. Sonhando com o dia que eu iria pregar a palavra de Deus. Eu fui ordenado. Eu me lembro o primeiro dia que me convidaram para pregar. Eu não tinha um terno. Na época eu tinha que pregar de terno. Eu ganhei um terno de um amigo, lindo, boca de sino, gravata de crochê, e preguei. Mas que alegria quando terminou. Eu não estava preocupado se o meu terno era de boca de sino, se meu sapato estava furado, que estava. Nada daquilo importava. Eu andava a pé, quilômetros a pé, com a minha Bíblia na mão, mas com uma alegria. Eu me lembro o dia que uma pessoa me procurou e confiou em mim e disse, eu preciso de um conselho. Que alegria ouvir que alguém confiava em mim para um conselho. Mas os anos vão passando. E você vai ficando ativo, a sua agenda está cheia, e é um monte de coisa para você fazer. E aí os pastores que pareciam ser amigos, parece que viram concorrentes, e você vai entrando uma amargura, um azedume na sua alma. E aí alguém diz que precisa de um conselho, você fala, poxa, mais um convite para pregar. E você vai ficando azedo, desencantado.
Eu não sei porquê, mas Deus tem colocado no meu caminho vários colegas, vários irmãos, vários pastores, que vêm até mim, nós conversamos, e nós tomamos café, e nós oramos juntos. E muitos, não poucos, me dizem: Leandro, eu não oro mais sozinho. Eu não leio mais a Bíblia para estar com Jesus, para ter esse momento de devoção com Jesus. Eu leio, Leandro, porque eu tenho que pregar na quarta, eu oro para que dê certo o meu sermão. Estão azedos, desencantados, estão como a Marta. E aí começa a olhar para o outro com ciúmes, começa a pôr o outro em descrédito. Eu me lembro quando comecei a gravar, como eu disse, hoje eu tenho ouvinte em tudo quanto é lugar. Esses dias eu recebi tantas mensagens com o advento da tecnologia, uma coisa linda, gente de Portugal me mandando, dos Estados Unidos me mandando mensagem, de Angola mandando mensagem, coisa linda. Quando eu comecei a gravar meus primeiros, daquilo que viria a ser verdade bíblica, eu gravava num gravador portátil, no banheiro de casa, com um canudo de papelão. O meu irmão é que fazia a voz do locutor de abertura. Agora vamos ouvir. E o único problema que eu tinha era consertar o gravador que engolia a fita. Outro dia eu estava levando um dos nossos ônibus, acompanhando o motorista do nosso ministério, que ia levar um dos nossos ônibus para o reparo. E eu vou ser sincero com você, eu estava tão azedo, pensando, puxa, mas de novo um ônibus para consertar? E enquanto eu ia ali atrás, e aquele ônibus na frente, eu me lembrei quando eu gravava no banheiro. Eu não ouvi uma voz do céu, não vi um anjo, nada disso. Mas eu entendi, Leandro, você gravava no banheiro. Eu multipliquei o seu ministério. Eu confiei mais coisas nas suas mãos. Por que você está assim, Leandro? A ação está tirando a tua devoção, meu filho. O problema não é ser Marta, não é ter agenda cheia. O problema não é quantos aconselhamentos ou quantos lugares você vai falar. O problema é quando a devoção some. E aí toda a ação vai se transformando em frustração. Enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei que Maria tinha essa característica de devoção, ela não é preguiçosa, não. Ela ajudou, e depois você lembra que vai ser Maria que vai apanhar ali 350 gramas de nardo puríssimo, que custava literalmente, em dinheiro de hoje, milhares e milhares de dólares, e lavaria os pés de Jesus, e ali ela está servindo, está nativa, lavando os pés de Jesus com aquele perfume, secando com o cabelo. Não confundi-la com a mulher pecadora, por favor, é outra história, você sabe disso. E ali ela é elogiada, não é? Não, ela é criticada por Judas. E o mesmo Jesus que defendeu ela naquela hora, defende de novo. Ela sentou aos pés de Jesus em devoção, e quando precisou servir, com aquilo que era dela, que era precioso, serviu novamente em devoção. É interessante que o apóstolo Pedro, mais tarde, tenha registrado na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 2, exortando pessoas como nós, presbíteros, dizendo que não deveríamos servir na obra de Deus por constrangimento. Porque a nossa tentação, eu ouvi essa história, que o homem está deitado em casa, ele diz assim, eu não vou para a igreja hoje, meu amor. Ela fala, você tem que ir. Não, não vou, ninguém gosta de mim lá. Não, mas você tem que ir, tem gente que gosta de você lá. Não, ninguém gosta de mim, eu não vou na igreja. E aí o homem fala, me dá uma razão para eu ir à igreja. Ela falou, você é o pastor. Pedro diz assim, não faça por constrangimento. Paulo, quando escreve sobre contribuir com a igreja, que o pastor falou de modo tão belo aqui nessa manhã, ele diz que a pessoa deve contribuir como? Com alegria.
e nós sabemos que a palavra grega ali é hilariamente, rindo, feliz. A obra de Deus deveria ser feita assim. Não é nossa obrigação, não é sua obrigação, é a graça de Jesus te chamando para servi-lo. É a graça sobre a sua vida, é a bondade dele, é o amor dele. Não é que ele precisa, não é necessário. Se ele quiser, ele poderia enviar milhares de anjos. Ele decidiu usar você e a mim. É graça. E essa devoção, Jesus, segundo Marcos, ele escolheu os seus apóstolos para primeiramente estar com ele. É isso. E depois pregar. Devoção e depois ação. Eu me lembro quando eu e a Julie, nós fomos candidatos para sermos aprovados por uma missão, jovens, loucos, cheios de hormônio. Estudávamos lá no seminário nos Estados Unidos. Eu lembro o nosso nervosismo indo de carro para aquela entrevista com a diretoria da missão, coração batendo, como é que vai ser isso, que perguntas vão fazer, e aí fizeram todas as perguntas, e puxa, nós fomos aprovados, e eles nos deram parabéns, nós estávamos tão felizes. Tantas lutas depois. Tantas dificuldades depois. E aquela alegria foi desaparecendo. Sem devoção, a ação só traz frustração. Para mim, repito, o texto de Jesus não é seja Maria, não seja Marta. Seja Marta, mas tenha a devoção de Maria. Não perca a perspectiva de Jesus. Eu vou concluir já. Você me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 25. Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos, pelo menos recentemente da nossa história. Os dados dizem que ele pregou fisicamente para 77 milhões de pessoas. Sem nenhum escândalo no seu ministério. Nenhum, zero de escândalo. 77 milhões, pessoalmente, fisicamente. E 250 milhões de pessoas através de mídias. Mas chegou um momento que aos 99 anos de idade, o corpo já não permitia mais a sua atividade, a voz já não era mais a mesma, ele não tinha condição de estar numa plataforma como essa. E ele, sentado, deu uma entrevista com Parkinson, muita dificuldade. O jornalista perguntou, e agora, Billy Graham, você que falou para rainhas e reis e presidentes? Ele disse, eu passo os meus dias lendo a palavra do meu Senhor e conversando com meu Senhor, aguardando o dia e a hora em que eu vou encontrar o meu Senhor. Eu não vi nenhuma frustração nele, de não estar falando para milhões de pessoas, nenhuma frustração de estar numa casa, agora sozinho. Porque quem tem devoção a Jesus nunca está sozinho. Não sei, talvez nós vamos ao encontro do Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui, mas que o breve tempo da nossa jornada ministerial seja um tempo de devoção ardente, de alegria, de prazer, de satisfação em servir a Cristo. Porque no final do dia, uma coisa é necessária: esse vínculo de devoção com o nosso Salvador Jesus. Seja no cafezinho ou no estudo bíblico. Deus abençoe você.